Olá, eu me chamo Ana Cláudia do Café com Leitura. Hoje nós vamos conversar sobre 9 experiências literárias que fizeram assim o meu coração florescer ao longo de 2019. Estão curiosos? Então bora conferir comigo? Então, gente, nesse bloquinho eu fiz um levantamento de janeiro a dezembro até esse exato momento que eu estou gravando, para que eu pudesse ver quais foram todos os livros que eu li e assim, eu recordei de muita coisa boa que eu pude compartilhar com vocês, seja de leituras pessoais, de gostos pessoais, assim como de parcerias também. E algumas leituras me acolheram muito, me chamaram muito. Eu costumo dizer da linguagem e da forma como as leituras me chamam. E assim, não quis colocar em caráter de prioridade. Por quê? Porque de janeiro a dezembro, essas foram as 9 leituras que mais acolheram e acalentaram o meu coração. Então eu não teria por que dizer qual em primeiro, qual em segundo. Não, todas na verdade foram ótimas leituras que trouxeram alguma carga, alguma bagagem, algum conhecimento para mim. Porém, essas 9 em especial eu guardei com muito amor no meu coração e vou guardar. E não poderia deixar de lembrar e compartilhar com vocês. Algumas delas eu nem cheguei a colocar aqui em canal, porque na época não tinha ainda. Vou tentar ir lembrando com vocês os meses que eu li, anotei mais ou menos, mas vou focar no meu sentimento em passar para vocês essas leituras. Depois eu vou deixar um monte de link aqui para vocês conhecerem as resenhas, os bate-papos que fizemos através desses materiais. Combinado? Então tá. Bom, uma das primeiras leituras que eu fiz esse ano foi de um livro que cara, quando eu conheci a escrita dessa pessoa, quando li, falei, escreve pra mim. E nem sabia. E falei isso pra ele na Bienal, quando eu o conheci no stand da Faro Editorial. E falei pra ele, cara, você escreve pra mim. Você nem sabia, você não me conhecia, mas você escreve pra mim. E eu tô falando de tudo que acontece aqui dentro de Júlio Hermann, publicado pela Faro Editorial. Já até comprei o outro livro dele lá na Bienal, tá autografadinho, mas esse aqui me marcou. Vou falar pra vocês que foi um dos livros, assim, nesse estilo, que mais aqueceu o meu coração. Tudo que acontece aqui dentro, cartas de amor nunca rasgadas, traz sentimentos de pessoas com relação a término de relacionamento ou o resgate de um amor. São leituras muito rápidas, como disse, são como se fossem cartas de amor que o escritor coloca aqui pra gente, sempre é relacionado a alguma música, e acredito que ele, ouvindo essas músicas, escreveu. Muito bem escrito, por sinal. E acalentou muito o meu coração. Amei conhecer a escrita dele, assim como amei conhecê-lo brevemente. A gente se fala às vezes no direct, mas uma coisa muito rápida no Instagram. Aliás, convido vocês a estarem conhecendo não só o Instagram do Júlio Hermann, o site do Júlio Hermann, que eu conheci esses dias, mas também o do Café com Leitura, todas as redes sociais do Café. E vocês vão encontrar vídeo do GTV, que eu gravei lá em janeiro, que esse livro foi uma das primeiras leituras do ano, e que eu guardei. Na hora que eu falei, vou gravar as minhas melhores experiências literárias de 2019, Júlio Hermann foi um dos primeiros que eu pensei, assim como alguns outros. Porém, esse aqui, como foi uma das primeiras e umas que mais mexeram com o meu coração, eu não poderia deixar de passar para vocês e de indicar essa leitura tão gostosa, tão rápida, que encanta com as palavras esse menino. Júlio Hermann tem uma docilidade e ao mesmo tempo um carisma muito grande para colocar nas palavras o que ele, acredito que sinta com relação ao que ele escreve, e ficou no meu coração, assim como vou levar pelos próximos anos, e espero que eu tenha essa mesma sensação lendo Até Onde o Amor Alcança, também de Júlio Hermann. Para vocês que me acompanham sabem, e até já gravei vídeos aqui falando sobre leituras coletivas. E eu sempre gostei de participar muito de grupos de leituras coletivas. Hoje eu organizo 2, o Dark Side Readers Team e o Faroníacos, junto de alguns colegas blogueiros também que têm essa intenção e que valorizam essas possibilidades de interação e de leituras variadas. Até mencionei em um vídeo de leituras coletivas, vou deixar aqui para vocês conhecerem, para quem ainda não conheceu, do quanto foi importante para mim estar voltando e me situando nas leituras atualizadas, porque até então, como eu falo no vídeo, eu lia muita coisa ligada à pedagogia, à educação, por ser a área em que eu exerço a minha função de gestora e educadora. Quando eu falei que queria criar um blog, seria um blog literário, eu fiquei um pouco perdida,
com essas possibilidades literárias, lançamentos e os grupos de leituras coletivas, que eu, aliás, sugiro a vocês que gostam de ler, porque se vocês querem conhecer pessoas de lugares diferentes, de gostos variados e leituras nessas mesmas vibes, acho que grupos de leitura coletiva para começar, ou pelo menos recomeçar, como foi o meu caso, são dicas valiosíssimas de se seguirem. Eu entrei em alguns grupos, um deles foi o do Alex Nascimento, e nesse grupo de leitura coletiva eu fiquei durante um bom tempo, cheguei a ser uma das administradoras agora esse ano um pouquinho, saí justamente por conta dos meus compromissos para focar nos meus projetos, mas guardo no coração a forma como foi acolhida e as belas leituras que fiz. Dentre essas belas leituras que eu fiz e também algumas muito impactantes, eu li em e-book O Jardim das Borboletas, de Dot Hudson, publicado em 2016 pela editora Planeta. Trata da história de Maia, uma moça com muitos problemas pessoais, guarda alguns segredos, alguns rancores, e que é resgatada pelo FBI junto de algumas outras moças, todas na faixa etária entre 15 e 20 anos, algumas estavam há pouco tempo naquele local, outras já há muito tempo. Ela acabou ganhando a confiança dessa pessoa que mantinha a ela e as outras moças em uma espécie de cativeiro e, assim, o mais bizarro que vocês possam imaginar. Ele era conhecido por elas como jardineiro, tinha um certo cuidado por suas borboletas, cada uma tinha uma tatuagem de uma asa de borboleta e ele escolhia para cada uma espécie de borboleta em que ele considerava que se assemelhasse mais a elas. Ele tinha a vida dele social do lado de fora daquele cativeiro, daquele local em que ele mantinha essas meninas, mas ele tem um filho que tem acesso a isso e que guarda esse segredo com ele, um filho assim de uma personalidade pavorosa, além de um outro menino que ele tem como filho e que conhece, tem acesso à casa, mas que não concorda com essas posturas do pai. Essa moça ganha a confiança dele, quando entra naquela casa, passa a conviver mais de perto com ele. A forma dela mostrar o que ela sente nos momentos em que ela é abusada por ele, nos momentos em que ela vive uma relação mais próxima com ele, nem sei se posso dizer uma relação, né? É que ela ganha a confiança dele de uma certa forma. Uma maneira dela abstrair da mente dela todo esse pavor, todo esse horror, é recitando poemas de Edgar Allan Poe. Há uma linguagem muito forte, tanto oral quanto corporal, por parte dessa escrita. Fiquei muito pensativa, fiquei muito chocada com cada detalhe que é narrado, com cada detalhe que é colocado de forma tão minuciosa e que causa um certo espanto. Mas eu acho que foi uma leitura muito valiosa. Pra falar a verdade, eu nem lembrava que eu tinha lido O Jardim das Borboletas esse ano, foi em fevereiro, como eu disse, junto do grupo do Alex Nascimento, e agradeço o carinho, essa possibilidade de ter lido essa leitura com ele. Dentre essas leituras, no mês de março, eu li um dos primeiros materiais que recebi de editoras parceiras desse ano do Café com Leitura. Eu tô falando de uma leitura que foi muito acolhedora para mim, assim como eu também me senti muito acolhida e muito acarinhada por essa escritora. Nós fizemos bate-papo lá no cafécomleitura.com, fica aí para vocês conferirem. Fiz a resenha do material dela. Ela é um amor de pessoa e eu acho muito bonitinha a forma como ela trata os filhos dela, nas escritas dela. E a Nani P. Feliciano é uma pessoa assim que valeu a pena eu conhecer, não só como uma pessoa que dialogou e interagiu muito comigo, mas também por ter me propiciado ler esse material. Eu acho que foi o primeiro livro da editora Cortez que eu recebi esse ano, foi um dos, ou se não foi o primeiro, foi um dos. Ela coloca várias crônicas aqui, diárias, da sua vida, da sua vivência, do seu trabalho, enquanto eu escrevia, de Nani P. Feliciano. Porque talvez você tenha vivido coisas assim. Eu amei, eu me senti leve, eu me senti renovada, eu fiz um aparato de memórias, trouxe memórias que estavam apagadas ou guardadas muito lá dentro de mim ao longo desse ano, relacionada à minha infância e minha adolescência. Me trouxe uma nostalgia muito gostosa e eu super indico essa leitura para vocês. Lá por volta de março, abril, eu me coloquei numa promessa, também no grupo do Alex Nascimento, me coloquei na promessa de ler Colin Hoover, November 9th. Esse livro foi um livro que me trouxe várias mesclas de sensações ao mesmo tempo. Foi uma leitura que, embora seja um livro bem considerável em número de páginas, eu devorei
Primeiro porque eu não conhecia a escrita dela. Capas de Colleen Hoover costumam ser lindas, mas as histórias costumam ser muito bem escritas e essa aqui, em especial, me rasgou por dentro. A história de Fallon, uma menina de 19 anos que tem um problema muito sério com seu corpo por ter sofrido um acidente muito grave, então ela anda sempre muito agasalhada. Conhece no restaurante um rapaz chamado Ben e esse rapaz, de forma inusitada, chega até a mesa dela quando ela está tendo um embate com o pai dela. Ela tem uma relação muito bonita com os livros também. Porém, ela não se mostra, justamente por ter sofrido queimaduras de um grau muito elevado no seu corpo por conta de um acidente e que ela meio que, em princípio, atribui essa culpa ao pai dela. Ela passa a ter um relacionamento muito intenso com esse rapaz e eles se encontram com uma certa regularidade. Ela faz narrativas para audiobooks, porque, na verdade, ela, em adolescência, era uma atriz em ascensão, como a gente vê em Hollywood, que participa de várias séries, vários filmes, está sempre dentro da mídia social muito ativamente, porque o pai dela era um ator famoso e ela acabou entrando nesse ritmo. Após o acidente, ela passa a se recolher, ela estava em ascensão numa série de televisão, ele se vê obrigado a substituí-la e ela se recolhe dentro de todo esse sofrimento que ela atribui ao pai dela, justamente porque a casa em que ela estava, quando pega fogo, era do pai dela. Sendo que a gente vê uma reviravolta muito grande, pelo que eu vi, típico de Colleen Hoover. Ela tem o sonho de ir para Broadway e nesse momento em que ela está no restaurante com o pai está tentando debater e convencê-la de que não seria o momento de que ela fosse e tudo mais, mas ela tem esse sonho guardado, um rapaz a observa de longe e entra no meio da conversa, senta com ela e apresenta-se como seu namorado, mas na verdade ela nunca tinha visto esse rapaz. Ela tapava muito o rosto com o cabelo para tapar a queimadura. E dali vive-se uma intensidade muito grande, eles se separam, mas ao mesmo tempo eles têm um combinado de a cada 5 anos, naquela data, 9 de novembro, eles se encontrarem. Muitas coisas acontecem, muitos percalços nos encontros deles. Eu escolhi leituras que pudessem fazer com que eu indicasse para vocês por conta da intensidade que me trouxeram emocionalmente falando e me fizeram pensar muito também. Essa também é uma delas. Essa é uma leitura que teve um papel muito importante na minha vida, porque além de me firmar ainda mais numa parceria e que gerou uma amizade muito bacana com uma pessoa muito legal e que eu converso todos os dias, me trouxe uma emoção muito grande quando lá em abril, eu chegando em casa, era feriado, eu acho que eu já contei até isso aqui em vídeo de Bienal, se eu não me engano, e tinha uma mensagem lá no Facebook: Ana, tem recado pra você lá. Fui. E quando eu fui, lá tinha o convite para que eu fizesse o prefácio desse livro. Ora, gente, eu fiquei muito feliz, fiquei emocionada e sou grata a essa pessoa. Até hoje, serei sempre, vai estar guardado sempre na minha memória, no meu coração, como eu sempre digo, porque além de confiar em mim, o trabalho de ler, dar opinião e fazer a resenha, como foi com o primeiro livro em 2018, no meados de 2018, quando a gente se conheceu por aqui, depois a gente se conheceu na Bienal, um ano depois, me confiou escrever. E nem sabia que eu ia voltar a escrever, nem sabia que eu tinha feito conto nenhum, nada, não. Era só mesmo, acho que, né, uma forma não sei, de gratidão. Mas assim, fato é que eu fiquei muito feliz, muito honrada e, como ele diz, muito lisonjeada, porque eu tive a possibilidade de conhecer o segundo livro da sua saga. Eu tô falando de Bernardo Stamato, com A Era do Abismo, Crônicas do Éden, que foi um livro que me propiciou exercer o meu lado de escritora, de colocar a minha opinião, meu sentimento com relação a esse livro, porque escrever um prefácio eu acho que não é muito fácil não, porque você tem que chamar as pessoas que estão dispostas a lerem esse livro. E assim, por falar em pessoas que estão dispostas a lerem, eu super recomendo. Não só esse aqui, mas A Era do Abismo 1, eu vou conversar sobre isso com vocês. Por quê? Porque quando eu conheci Bernardo em setembro, mais ou menos, do ano passado, ele me abordou no direct, no Instagram. Aliás, conheçam lá o Mochileiros do Multiverso, é super legal, tem muita dica de escrita também, a gente também vai conversar sobre isso. Mas ele estava no processo de escrita e publicação de A Era do Abismo 1, o Torneio dos Campeões, e que, vou falar pra vocês, gente, eu não estava ambientalizada a esse universo, embora eu goste muito de escrita épica. É carregada de muita ação. Eu estava falando com ele esses dias isso, que a escrita dele faz com que a gente leia, não entre em tédio, tá? E
no momento que ele narra esses torneios, essas batalhas, esses combates, é como se a gente estivesse entrando na arena junto com ele. Então, assim, e é como se ele estivesse ali. No caso de A Era do Abismo, Crônicas do Éden, é um pouquinho diferente de O Torneio dos Campeões, porque aqui ele faz um compilado de várias crônicas. É a junção de vários trovadores, vários cronistas que escrevem as suas vivências, as suas experiências, ou experiências que eles ouviram de outras pessoas contarem. E uma coisa que eu achei muito legal aqui, porque o Bernardo mescla um pouco os combates, que vem com uma ação muito grande, muito intensas, que, como eu falei, não deixam a leitura ficar chata, e os diálogos. Os diálogos dele trazem uma sacada bem bacana para quem escreve. Diálogos curtos, porém com um toque de humor que tira um pouco essa coisa do embate, do combate, do guerrear. Então isso dá uma quebrada, dá uma certa leveza e faz com que a gente sinta vontade de ler o tempo todo. Então eu acho que uma sacada muito bacana é essa. Acho que para escrever, e principalmente fantasia, alta fantasia, você tem que ter uma jogada muito bacana, sem contar que o trabalho de pesquisa que o Bernardo faz dentro da história, dentro de filmes, séries, não sei, eu sei que sem ele trazer características de outros, ele coloca o dele aqui dentro. E uma coisa que eu acho muito legal é que mesmo quando eu li O Torneio dos Campeões, e não o conhecendo tanto, embora a gente conversasse bastante sobre o livro, que estava em processo de publicação ainda, a impressão que eu tinha era que Bernardo era um deles. É muito engraçado isso. A gente sente que a pessoa está se dedicando a tal ponto que passa a essência do que é para ser passado. E Bernardo faz isso com maestria. Então eu super indico para vocês não só A Era do Abismo, Crônicas do Éden, que é da Pendragon, falar igual a Amanda do blog sobre a leitura. Eu lembro que quando nós chegamos dentro da Bienal, nós perguntamos pro rapaz, é Pendragon ou é Pendragon? Eu acho que eu perguntei até pro Bernardo isso também. Então eu indico pra vocês, indico pra vocês, não só A Era do Abismo, Crônicas do Éden, mas também O Torneio dos Campeões. E assim, prova de que o cara é bom, o cara escreve bem, é que dentro do stand da Pendragon foi um dos livros mais bem vendidos. Aliás, o combo estava dentro dos mais bem vendidos da editora, assim como esse aqui em terceiro, quarto lugar, me parece, fui sondando dele esses dias aí. Os livros dele foram dos mais vendidos dentro do stand da editora, da Pendragon, na Bienal. Então fica realmente a dica para quem gosta de fantasia, para quem gosta de quem escreve bem, mas também para quem ainda não se inseriu nesse meio, porque ele me inseriu aqui dentro desse meio quando eu falei que eu lia de tudo, e não me arrependo, super indico. Bom, da editora Paralela, parceira do Café com Leitura, através do time de leitores 2019, eu só tenho que indicar A Viúva de Safira, gente. Se vocês querem um romance, esse aqui é a deixa. Dina Jeffries relata o Ceilão de um tempo atrás com a história A Viúva de Safira, que trata de uma história de uma mulher forte. Aliás, é uma característica dos romances de época colocar mulheres que são consideradas à frente do seu tempo. E essa moça aqui, ela vive algumas situações com seu marido, com seu pai. Ela é casada com um rapaz muito bonito e que, em princípio, o seu pai era contrário a isso, mas aceitou, acatou o seu desejo. Porém, essa moça, que vive no Ceilão, no ano de 1935, vive uma história com seu marido, que até então ela considera uma história de amor, até que seu marido misteriosamente vem a falecer, e com o apoio da sua cunhada, irmã dele, que chega de viagem, ela começa a desvendar mistérios de que negócios esse marido estava tão envolvido, que ele sumia e nunca podia estar a seu lado por tempo integral. Ela é de uma família de pessoas de posse, ela tem o sonho de ter filhos, mas não consegue com seu marido, e nesse meio tempo ela conhece uma pessoa que passa a fazer parte da sua vida de uma forma muito intensa, e ela começa a ter questionamentos dentro das vivências com seu marido, dentro dos segredos que seu marido guarda. E essa moça aqui, gente, ela mostra uma força e uma garra. Olhando a história dela, conhecendo a história dessa personagem, a gente fala assim, poxa, eu queria ser igual a ela. De tão forte que essa mulher é, e venha a retratar pra gente como ela consegue dar uma virada, uma guinada na sua vida, dentre tanto sofrimento, dentre tantos sentimentos que acabam se tornando ruins devido à tristeza que ela vive ao conhecer alguns fatos. A escrita dessa autora me chamou, eu não conhecia Dina Jeffries, e assim, foi uma leitura que eu li em 2 dias,
Bom, como eu falei com vocês ao longo desse período em que eu comecei o canal, aliás, gente, se vocês não se inscreveram, inscrevam-se aqui que a nossa comunidade já bateu os 1000 e está crescendo ainda mais. É muito importante que vocês se inscrevam, que vocês interajam aqui comigo, que é uma proposta do Café com Leitura, assim como que vocês curtem e assistam esse vídeo até o final, porque ainda tem mais algumas indicações literárias e uma delas é o livro que eu vou falar agora. Eu comecei com Gustavo, Amanda e Fernanda no meio do ano, o projeto Dark Side Reader Sim. Tenho falado muito sobre isso aqui, tem muito vídeo sobre isso aqui, inclusive tem vídeo dessa leitura que eu vou indicar, porque esse livro me trouxe sensações incríveis, me fez pensar muito, me fez refletir muito. Eu li inteirinho num dia esse livro de Durf Backdorf, que retrata a história de um colega de classe dele, que ele nunca imaginaria que um dia fosse se tornar um serial killer em potencial e que tinha desejos reprimidos, uma história familiar muito triste. Era um colega silencioso e que do nada ele ressurge de uma forma muito diferenciada e que começa a ter seguidores de uma forma muito bizarra. Assusta um pouco, tá? Aos seus colegas, mas ninguém pensa que você está sentado do lado de uma pessoa que anos depois é presa como um serial killer. Fato é que esse escritor, esse cartunista, fez um material conforme ele realmente queria, porque existem outras versões desse livro, desse material, publicado pela Dark Side. Uma história chocante, uma história até um pouco macabra, por conta da forma como ele acabava com as suas vítimas, a forma como descobriram essas vítimas. Além dele relatar tudo que o Dahmer passou, ele conta e fala dos desabafos que ele tem também, se sentindo parte de culpa, embora a gente passe a refletir sobre realmente quando a pessoa tem a personalidade da forma que o Dahmer tinha, será que eles teriam influência, esses colegas de classe, ou será que era só uma questão dele mesmo? O cara tinha afeição, tinha uma predileção de pegar animais mortos, colocar em vidros, guardar isso. Tempos depois isso vem à tona. Então eu recomendo muito. Foi a nossa primeira leitura no Dark Side Reader Sim. E o debate foi assim super caloroso. Fato é que meu amigo Dahmer foi uma das primeiras leituras mais assim pesadas que eu peguei, foi do meio do ano pra lá. E de lá pra cá, Gustavo, Amanda e Fernanda me trouxeram esse universo, porque até então a pessoa que vos fala era uma pessoa mais romantiquinha, eu já falei isso aqui, que lia muito romance e que agora consegue finalmente encarar leituras em caráter mais dark. E tudo começou aqui, com meu amigo Dahmer. Então fica essa dica também pra vocês. A penúltima leitura, também da Dark Side, mas que dá um carinho, um acalento maior no coração. Tem vídeo já sobre um pouquinho dessas leituras que eu fiz no mês de outubro. E essa aqui, como eu disse, foi pra dar uma quebrada. Em Algum Lugar nas Estrelas, de Claire Vanderpool. E é uma história que conta uma poética muito intensa, junto de uma junção de música, letras e a lenda do Pi, a matemática e o caminho pelas estrelas. Dois amigos se encontram de forma um tanto trágica, eles vivenciam algumas questões e eles vivem aventuras maravilhosas, aventuras lindas. Eu valorizo, gente, como eu falei quando eu estava falando do Bernardo, eu valorizo muito a escrita daquele que a gente sente que fez um trabalho de pesquisa. E Claire Vanderpool, olhando aqui atrás, lendo os agradecimentos dela, as considerações, as notas dela, a gente vê o quanto ela se preparou para fazer essa história, para criar essa narrativa muito fantástica e muito bonita, que eu super recomendo. Tem resenha lá no cafécomleitura.com, deixei uma prévia dessa resenha lá no Instagram, no @café_com_leitura, e assim, com muito gosto, com muita vontade. Como eu falei, todas que eu li aqui foram com muito gosto, muita vontade. Não que as outras não tivessem sido, mas essas 9 que eu estou falando para vocês eu não arrastei. Eu sofri junto, eu refleti junto, eu pensei, eu falei muito delas. Então eu acho que vale super a pena realmente vocês conferirem todas elas, assim como Em Algum Lugar nas Estrelas, de Claire Vanderpool, também publicada pela Dark Side, ok? Gente, última indicação, a minha última considerada melhor experiência literária de 2019. Eu ainda estou lendo, dezembro ainda não acabou, mas eu posso parar por aqui nessas 9 indicações, porque essa aqui eu acho que dá pra fechar como chave de ouro também. Isso foi a nossa primeira leitura do Faronicos. E Vozes do Joelma, eu super recomendo pra vocês. São 4 histórias de Marcos de Brito, Marcos Barcelo, Rodrigo de Oliveira, Vitor Bonini e a apresentação de Thiago Toy. Fizemos um debate lindíssimo.
Tô para colocar resenha, ainda estou devendo essa resenha, mas todo o aparato, todo o recurso, todo o estudo que foi feito dentro de histórias com base em lendas, no ontem e no hoje, para o Vozes do Joelma, eu recomendo a vocês. Digo para vocês assim, que quero falar mais sobre essa leitura, pretendo fazer mais conversas com vocês sobre essas leituras, sobre as escritas de cada um. O Thiago Toy foi quem fez a apresentação, conheci a escrita dele, assim como dos outros 4, e só deixo de recomendação essa escrita da Faro Editorial, esse material que eu comprei na Bienal e que envolve, tem como pano de fundo o Edifício Joelma e a localidade onde o Edifício Joelma estaria instalado, e que com certeza trouxe muitos mitos, lendas, histórias, medos e pavores, e eu me deleitei, eu me saboreei, e vou dizer para vocês assim, que também e muito intensamente com a apresentação de Thiago Toy, que não deixou a desejar de forma alguma, amarrando, trazendo uma interatividade com as suas escritas e cada um dos 4 contos. Gente, eu deixo meu carinho para vocês, essas foram as dicas. Foram 9 leituras muito intensas, como eu falei, e eu espero ter deixado para vocês de coração todo o amor e carinho que eu senti ao ler cada uma dessas histórias, cada uma dessas escritas. Deixo o meu carinho, deixo o meu beijo, as minhas sinceras considerações. Espero poder ter ajudado vocês com as minhas leituras, essas 9 lindas experiências literárias que eu tive em 2019, dentre tantas leituras que eu abarquei, dentre tantas histórias fantásticas que eu pude conhecer. Digo para vocês, como sempre, não saírem daí, que eu vou estar sempre por aqui, ok? Um grande beijo. Tchau!